A pista de pouso estava intacta, e isso era o problema. Era fevereiro de 1945, no aeródromo de Lingayen Gulf, na ilha de Luzon, nas Filipinas. Sobre aquela superfície plana e empoeirada, corria um cano de metal com pouco mais de 20 centímetros de diâmetro, estreito o suficiente para que nenhum homem passasse, largo o suficiente para que a guerra dependesse do que estava do outro lado. Um cabo de comunicações precisava cruzar aquele túnel subterrâneo de ponta a ponta, 64 metros no total. Sem esse cabo, 2 unidades operavam sem contato. Sem esse contato, o próximo ataque seria cego. E um ataque cego, no estado em que aquela guerra estava, significava só uma coisa. A alternativa era escavar. 3 dias de trabalho. 250 homens expostos ao relento, à lama e às bombas japonesas que caíam com insistência metódica sobre cada ponto vulnerável que encontravam. 3 dias. Na frente do Pacífico. 3 dias era tempo suficiente para morrer várias vezes. Foi quando alguém olhou para o chão, para o animal que estava ali sentado, pesando menos de 2 quilos, com os olhos abertos e as orelhas erguidas, e disse: "Ela consegue." O nome dela era Smokey. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia de onde ela tinha vindo. Fevereiro de 1944. Nova Guiné. A selva não distinguia entre inimigo e aliado. Ela tentava matar todos com a mesma eficiência imparcial. Calor, chuva, dengue, malária. Os soldados americanos que desembarcaram naquele inferno verde tinham 2 inimigos: o Japão e o próprio chão onde pisavam. Foi nesse contexto que um grupo de soldados encontrou uma foxhole abandonada, uma pequena depressão no chão cavada às pressas, daquelas que os homens escavam quando precisam desaparecer da linha de tiro. Dentro dela, um Yorkshire Terrier, fêmea, viva, sozinha. Ninguém sabe até hoje quem a colocou ali. Não havia identificação, não havia rastro, não havia explicação lógica para aquele animal estar naquele lugar específico, naquele momento específico, no meio de uma guerra que havia consumido dezenas de países. Ela simplesmente estava lá, calma, como se esperasse. O cabo Bill Winnie, da 26ª Esquadrilha de Reconhecimento Fotográfico da 5ª Força Aérea, a comprou de um colega por alguns dólares. O preço exato não importa. O que importa é o que veio depois. Ele a chamou de Smokey. A colocou dentro de seu próprio capacete de aço para dormir e começou, sem perceber, a mudar o curso de vidas que ainda não sabia que precisariam ser mudadas. A vida de Smokey dentro da unidade militar era, por definição, impossível. Ela voava em aeronaves de reconhecimento que cruzavam zonas de fogo antiaéreo, sentada no colo de algum tripulante ou dentro de uma bolsa improvisada de kit médico que Winnie adaptou para carregá-la. Dormia em locais que podiam ser bombardeados a qualquer momento. Comia rações militares, suportava calor, chuva, lama, o cheiro de pólvora e sangue que impregnava cada palmo daquele teatro de operações. Os outros soldados da unidade rapidamente a adotaram. Ela aprendeu truques com Winnie: caminhar em cordas, descer por escorrinadores, se equilibrar em situações que nenhum animal deveria conseguir. Passou a dormir dentro do capacete de Winnie, enrolada como se aquele objeto de guerra fosse um ninho. Em missões fotográficas sobre territórios inimigos, atravessou turbulências e rajadas de mísseis antiaéreo. Soldados que a viram pela primeira vez acharam que era uma piada. Depois pararam de achar graça não porque ela deixou de ser pequena, mas porque ela deixou de ser frágil aos olhos deles. E ainda assim, o que a maioria dos soldados lembrava dela, décadas depois, não era nenhum desses fatos. Era outra coisa. Era como ela olhava para eles. Em novembro de 1944, Win contraiu dengue, foi internado no 233 Hospital de Campanha. Um oficial levou Smokey para visitá-lo. E foi nesse momento que algo aconteceu que ninguém havia planejado. Uma enfermeira a viu, pediu para passear com ela pelas enfermarias. Os homens deitados naquelas macas, feridos, com battle fatigue, com olhos que já não reconheciam muito bem a diferença entre o campo de batalha e o hospital, começaram a reagir. Não todos, não de forma milagrosa, mas o suficiente para que as enfermeiras percebessem. O battle fatigue não deixava ferimento visível, mas fazia soldados pararem de dormir, de comer, de falar. A guerra havia entrado dentro deles de uma forma que nenhum curativo alcançava, e os hospitais de campanha não tinham protocolo para isso. Apenas camas, e a esperança de que o descanso fosse suficiente. Smokey passou a visitar as enfermarias regularmente. Caminhava pelas camas, subia nos travesseiros, ficava parada enquanto mãos trêmulas a acariciavam. Não curava ninguém. Não tinha esse poder.
mas fazia com que homens que haviam parado de falar voltassem a dizer alguma coisa, que homens que haviam parado de sorrir encontrassem por um momento algo que não era a guerra. A médica Elaine Smith, que décadas depois formalizaria o conceito de cão de terapia, citaria Smoke como precursora documentada. O que acontecia naquelas barracas de lona quente não tinha nome ainda, mas funcionava, e Bill Wynn, sem qualificação alguma em medicina ou psicologia, havia inventado, sem saber, uma das práticas terapêuticas mais usadas no mundo contemporâneo. Mas a guerra não esperava pelos doentes se recuperarem, e Smoke havia nascido, ou chegado até lá, pela razão que fosse, para fazer coisas que homens não conseguiam. De volta a Lingayen Gulf, o cano subterrâneo, 64 metros de escuridão metálica, 20 centímetros de diâmetro. Do outro lado, o cabo de comunicações que precisava chegar, e o tempo correndo. Wayne amarrou o cabo no corpo de Smoke. Ela pesava menos de 2 quilos. A largura do cano mal permitia que ela se movesse sem tocar as paredes de metal frio. Ele foi até a outra extremidade do túnel e a chamou pelo nome. Ela não hesitou. 64 metros. No escuro, com o chão vibrando, com o som abafado de aviões e projéteis do lado de fora, com o peso de um cabo que ela não entendia a função, com a única bússola disponível sendo a voz do homem que ela conhecia do outro lado. Ela atravessou. O cabo chegou. 250 homens não precisaram escavar. 3 dias de exposição ao fogo inimigo não aconteceram. Winnie nunca soube ao certo quantas vidas foram salvas por aquela travessia. Calculou, estimou, mas os mortos que não existiram nunca são contados. Eles simplesmente não aparecem em nenhuma lista. A guerra terminou em agosto de 1945. Smoke voltou para os Estados Unidos dentro das poucas exceções. Winnie a levou para casa, para Ohio, para a televisão, para os hospitais de veteranos que ainda precisavam daquele olhar que não julgava, não perguntava, não exigia nada além de ser tocado. Ela viveu até 1957. 13 anos depois de ter sido encontrada em um buraco na selva, ela morreu nos Estados Unidos, em uma cama, sem barulho de explosões. Bill Wynn escreveu um livro sobre ela, ergueu um monumento, tentou, da única forma que conseguiu, explicar o que não é explicável, como aquela criatura havia passado pela guerra inteira, havia atravessado túneis, havia curado homens, havia feito coisas que animais não deveriam precisar fazer e havia sobrevivido. Há um monumento a Smoke no Rock River Reservation, em Cleveland, Ohio, uma placa de bronze, o nome gravado, as datas, as missões. É o tipo de homenagem que tenta transformar em fato o que é, no fundo, uma pergunta incômoda. Porque Smoke não entendia a guerra, não sabia o que era um inimigo, não fazia distinção entre aliado e adversário, não conhecia o valor estratégico do cabo que carregou por 64 metros de escuridão. Ela atravessou aquele túnel porque ouviu a voz de Winnie do outro lado. Visitou os hospitais porque alguém a colocou em uma maca e ela ficou. Ajudou a vencer uma guerra que nunca foi dela, por razões que ela jamais poderia ter compreendido. E isso, mais do que qualquer missão documentada, é o que Smoke revela sobre a humanidade. A nossa capacidade de recrutar para os nossos conflitos mais devastadores as únicas criaturas incapazes de entender por que estão ali.